Provérbios, estaremos no verso 15, Provérbios 15. Verso de número 19, 15 e 19. Glória a Deus. Pode projetar, por favor? A minha Bíblia diz assim: o caminho do preguiçoso é como o cercado de espinho, mas a vereda dos justos é plana. Aqui no NVI, volta, por favor. Isso, na 19 mesmo: o caminho do preguiçoso é cercado de espinho, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Tem também, que estava na NVI, agora NVI, você entrou também? O caminho do preguiçoso é como uma cerca viva de espinho, mas a vereda do justo é uma estrada plana. Tem outra versão também que diz que o caminho do preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O irmão pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, diante do culto de missões, que Deus ele falou no meu coração. Hoje nós tivemos uma aula com os adolescentes, e nós falamos um pouco também desse tema, e me chama a atenção dentro de missões, falando sobre o livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, o nosso presbítero Nilson falou algumas vezes já, e voltamos a repetir, nós podemos ver que a cada dia um capítulo pode ser lido, e assim completa, todos os dias, os 30 dias, e tiramos aprendizados muito importantes dentro da nossa vida. E quando olhamos o Provérbio de Salomão aqui, ele vai falando sobre o caminho do preguiçoso, e me chamou a atenção o que tem a ver o preguiçoso com o culto de missões. E nós podemos perceber que existe um trabalhador secular. O trabalhador secular, ele tem a sua atividade no seu dia a dia, ele deve acordar cedo, cumprir suas responsabilidades, suas tarefas. Não importa se esteja chovendo, nevando, ventando, ele tem que estar pronto. Para quem serviu o quartel sabe muito bem, se não tiver lá, tem o chamado, não sei se é PDF, eu esqueci o nome agora que dá. O nome que dá do sargento de ação, ele faz a anotação, e vai para o sargenteante e leva aí para ser corrigido. O princípio é que se faltou, cadeia. Então nós sabemos que na CLT, faltou o período, manda embora, justa causa. Então nós podemos perceber que o trabalhador secular, ele não pode ter preguiça, ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar ativo, sendo que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho voluntário. Não quer dizer, por ser voluntário, que nós não temos um superior que está acima de todos nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, maior do que o seu patrão, maior do que o meu, maior do que o supervisor, coordenador, gerente, CEO, o nosso chefe, o nosso comandante, ele é acima de todos. Então ele nos dá uma possibilidade de escolher, de ir ou não ir. Mas o que me chama a atenção dentro da palavra do Senhor, o seu serviço voluntário, quando ele é aplicado em missões, tem um outro fator, Mayra. Quando é aplicado em missões, por ser voluntário, ele vai dizer para nós: ide, pregai, ensinai. E como já foi falado muitas vezes aqui, o ide,
O id, ele está no gerúndio, então ele está falando, você tem que prosseguir, ele é id hoje, id amanhã, id depois, é o id continuamente. Ele nos dá uma ordem. Em outras palavras, né, o nosso voluntário é mandamento. O que o Senhor nos dá é o mandamento de pregar e anunciar, evangelizar a palavra de Deus. Então, nós como trabalhadores, ele vai dizer que já está pronto para nós irmos e cegarmos, fazer a colheita, trazer a pessoa para Cristo Jesus. Então, esse é um dos fatos, fazendo uma separação dentro dessa introdução do trabalhador secular e do trabalhador da obra de Deus. Então, frases conhecidas como agora não, depois eu faço, deixa para amanhã, é o que nós mais ouvimos em missões. Em missões, mais ouvimos isso. Deixa para amanhã. Agora não dá para fazer. Eu tenho um compromisso. Então, mais ouvimos em missões são essa palavra. Aí na hora de cantar é muito bonito. Usa-me, o teu chamado. Então, tudo que nós falamos, irmãos, existe uma caneta de ouro que está sendo escrita. E que Deus, naquele grande dia, Ele vai falar essas palavras que nós falamos. Será que nós fomos como Ele mandou? Será que nós realmente falamos como Ele disse? Então, há uma expectativa dessas palavras. E qual é a intenção? A intenção é deixar que essas tarefas que eu acabei de falar agora do ID, que são tão importantes para a obra de Deus, de fazer a obra de Deus, será que essa intenção dessas tarefas, quando eu não faço, eu estou dizendo para Deus, Senhor, não é a minha prioridade. Essa é a palavra. Quando eu não faço aquilo que o Senhor está mandando, eu estou dizendo para Ele, voltando para Ele, dizendo, Senhor, agora não é a minha prioridade. Agora, Senhor, não dá para eu fazer. Então, agora não, você não está falando para mim. O agora não, você não fala para o ministério. Você está falando para o Senhor. Senhor, agora não dá para mim. Agora eu não vou fazer. Então, existe em nós não sei se eu posso dizer se é uma cultura, né, cristã, isso que está acontecendo. Mas parece que o evangelho em si tem perdido a essência, porque nós fomos chamados em missões, irmãos. Nós fomos chamados para evangelizar, para fazer a obra, nós fomos chamados para sair das quatro paredes, para trazer almas, para poder trazer aquele que está o ímpio, trazer a casa do Senhor. Então, essa missão, dessa prioridade, é o que eu não posso negar. Eu não posso negar de fazer. O apóstolo Paulo, em várias palavras, ele vai falar sobre a sua missão. E ele vai dizer, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não trazer, eu não falar da palavra do Senhor. Ele vai dizer, eu já fui perseguido, eu já fui açoitado, eu já fui ferido, mas eu carrego em mim as marcas de Cristo. Então ele está dizendo que a importância dele, não importa onde ele for, ele está levando a marca do Senhor. Então, não é o cumprimento, é resultar algo para nós de uma satisfação tremenda quando nós fazemos essa obra. Já vimos, de várias vezes que nós fazemos aqui, né? As pessoas chegam e falam, evangelista, como eu estou me sentindo leve, como eu estou me sentindo assim, com compromisso feito de ter saído e pregar a palavra do Senhor, ter falado e anunciado quando nós marcamos o evangelismo. Mas essa leveza nós temos que ter todo o nosso dia, de estar fazendo a obra de Deus, de estar evangelizando, falando, sempre tem uma oportunidade. Como o pastor Reginaldo disse, né, você vai na padaria, ou você vai na construção, ou você vai na escola, ou você vai na faculdade, sempre tem uma oportunidade de falar da palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui um exemplo do caminho do preguiçoso. E eu fui pegar, né, sobre o bicho preguiça, porque me chamou muita atenção do bicho preguiça.
O bicho preguiça, ele demora 20 horas dormindo. Ele fica 20 horas dormindo, o bicho preguiça. O bicho preguiça, ele é inofensivo, mas por ele ser lento, o que ele faz? Ele se camufla. Ele tem a sua habilidade por ser dormir tanto tempo e também por ter, ser lento para ele não ser comido por outros bichos. Ele vai fazer, a camuflagem e não vai deixar, que venha a ser pego. Eu achei isso interessante, por quê? Porque nós podemos ver que a preguiça, ela nos leva a perder muito tempo daquilo que é importante, daquilo que nós podemos resultar em muito para a obra de Deus. Você vê que esse bicho, ele dorme e ele se camufla. Então ele não consegue, fazer outra coisa, porque esse é o seu instinto. O instinto dele, o bicho preguiça, é ficar dessa maneira. Por outro lado, nós podemos ver que a Bíblia vai falar, de um pequenininho, que é chamado a formiga. A formiga, por outro lado, ela tem um trabalho árduo, porque ela precisa trabalhar em equipe, e ela leva as formigas operárias, ela leva, para o seu formigueiro os alimentos, para que quando venha o tempo de frio, ela já trabalhou, ela já guardou, já teve ali. E é muito interessante. Por quê? Porque a formiga, além de ela ter, o compromisso de cumprir as suas tarefas todos os dias e levar o alimento para o formigueiro, quando tem alguma invasão ou algum outro inseto que vem para estar com a formiga, elas se unem para que não venha, roubar os seus alimentos. Então, quando tem um ataque no formigueiro, elas estão unidas e não deixa, que venha ser atingida, a sua casa. Deu para você pegar? Que quando a Bíblia diz isso para nós podemos dizer que a importância de nós estarmos unidos, trabalhando em equipe, e um fortalecendo o outro, que quando vier, aquilo que vem do mundo, aquilo que vem do materialismo e outras coisas mais de fora, de outras ideologias, nós estejamos prontos e alimentados. É importante isso, meus irmãos, porque além dela defender, ela cuida das suas larvas e ela carrega de 10 a 50 vezes o seu peso. Olha só que coisa maravilhosa, Ela carrega de 10 a 50 o seu peso. Nós podemos dizer, meus irmãos, que nós, se formos considerar, a formiga como também o cristão, ele muitas vezes ele está levando o peso que poderia o outro estar também aliviando toda aquela equipe. Então, se todos fazem também a mesma função, leva para o mesmo formigueiro, leva também para a mesma intenção de chegar o dia difícil, se divide toda a carga, cada folha que é cortada e é levada, nós podemos ver que no final vai estar dando tudo certo. Então, quando nós olhamos para essa formiga, e elas são denominadas até como soldados, e nós podemos comparar o soldado quando ele está, com a sua equipe numa guerra ou está sendo preparado, ele divide no seu campo, não tem ninguém que fica para trás. Eu tenho um filme muito interessante que aquele soldado, ele vê no meio da guerra os seus amigos, que são atingidos pela guerra, e ele volta e vai pegando os seus amigos, vai vendo a oportunidade de pegar, estancar o sangue e trazer de volta e ser levado para casa. Então, como soldados, nós não podemos ver que ninguém pode ficar para trás. Todos nós temos, irmãos, a oportunidade de ver, que tanto o preguiçoso, que vem a parte do perder o tempo, ele prefere aquilo que exige menos esforço. Todo preguiçoso, ele vai ver que se tem muito esforço, não vale a pena. Então, eu não prefiro ter muito esforço.
Eu prefiro ter uma coisa que é menos esforço para mim. Então, o esforço, né, é necessário para que nós podemos dividir a nossa carga. E nós vivemos hoje um período que a própria Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer sobre essa circunstância, dessa oportunidade, que é tão sério isso que pode afetar até a própria família. Provérbios 10, versículo 5, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, olha só o que ele vai dizer: quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho de vergonha. E sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca do ímpio mora a violência. Aqui ele está dizendo que aquele que perde a oportunidade, aquele que dorme muito, né, nós podemos ver que ele envergonha até os seus próprios pais. Você pode perceber que ele não tem credibilidade com as pessoas e pode ser até um incômodo. Como é que é isso? Provérbios 17, versículo 25, ele mesmo vai dizer, o próprio Salomão, dizendo para as pessoas que perdem essa credibilidade, vai falar o seguinte, que o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. Aqui nós podemos ver que tanto a pessoa que ela perde a credibilidade por uma insensatez ou por uma preguiça, você pode perceber que o preguiçoso ele tem um desejo de conquistar. Isso aí é certo, ele tem um sonho, ele tem um desejo, mas o que falta nele? Ação. E a aversão de ação, você pode perceber que ele não quer, né? Ele tem um sonho, ele quer chegar lá, mas ele não tem uma ação, um planejamento, para dizer a verdade. Então nós podemos ver que o preguiçoso, ele cria desculpas para não fazer o que se precisa ser feito. Quando nós abrimos essa palavra do Senhor, em Provérbios 22, no verso 13, ele vai dizer assim a palavra do Senhor: o preguiçoso diz, um leão está lá fora, e serei morto no meio da rua. Então ele vê que o leão está lá fora, e ele vai ser morto no meio da rua, mas ele não quer sair para enfrentar o leão. Ele não quer ter uma estratégia para poder sair e desviar do leão, mas ele sabe que ele vai ser morto e ele já perdeu a esperança de estar vencendo ou ter uma possibilidade de estar vencendo o leão. Então você pode perceber que existem sonhos para conquistar, mas ele fala sempre alguma coisa para poder tirar ele dessa visão, desse foco. Abre a sua Bíblia também, Provérbios 26, do verso 13 ao 16, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: o preguiçoso diz, a mesma palavra que falou no capítulo 22, mas que me chamou a atenção, que se repete, né, dentro dessa palavra, do 26, 13 ao 16, ele vai falar, o preguiçoso diz, um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. Olha só o que dizia lá também, disse lá no verso 22, a porta gira em dobradiça, mas o preguiçoso ele vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar na boca. Olha só que coisa terrível. Aí ele põe, mas ele tem até preguiça de comer. O preguiçoso é mais sábio dos seus próprios olhos, aos seus próprios olhos, do que 7 homens que sabem responder bem. Então para ele está satisfeito. Para ele, né, para o preguiçoso, é difícil enfrentar os desafios. Então, quem se deixa levar pela preguiça, ele procrastina, ou seja, ele adia as suas tarefas. Quando nós olhamos aqui em Provérbios 18, verso 9, nós olhamos o seguinte, olha só que Salomão, ele vai dizer, 18, 9, ele vem falar assim, quem é negligente no seu trabalho, já é irmão do desperdiçador. Olha só o que nós podemos ver dentro da palavra, aquele que é negligente no trabalho, ele está desperdiçando, irmão. Então, quando nós olhamos para essa geração de hoje, nós podemos ver, eu lembro da minha vovó,
avó naquela época, né, ela falava que trabalhava na roça, acordava cedo, dormia cedo, mas ela acordava cedo, contava com disposição. Nós podemos ver, né, a minha própria sogra contava muitas histórias quando vivia lá na roça, que no caso acordava cedo, tinha dificuldade, ela plantava, comia aquilo que plantava. Eu lembrei até do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: só dá comida se realmente trabalhou. Se ele trabalhou, dá comida para ele, mas se não trabalhou, não dá comida. Então nós podemos ver que lá na roça era assim: a pessoa trabalhava para comer, tinha que plantar, porque sabia a necessidade, que no dia seguinte tinha que ter alguma coisa. E a família era grande. A minha avó acho que teve 15 filhos, a da Amanda acho que teve 19 filhos, aí a família é muito grande. Então tem que colocar para trabalhar. Se não trabalhasse, irmãos, passava dificuldade. E naquela época, quem ganhava o maior pedaço de carne era o pai. O pai ganhava o maior pedaço de carne e os filhos, se sobrasse, ganhavam. E às vezes era feijão e arroz que comia. E a geração de hoje, sabe o que é isso? A geração sabe hoje, aí leva na mão para poder dar, irmãos. Leva na mão para poder dar, e às vezes o pai trabalha, faz algo, né, e o filho está lá e dorme até 10, dorme até meio-dia, dorme até 3 horas da tarde, e está o bonitão dormindo. E quando você pode ver, vai passando 20 anos, dá 30 anos, está na casa do pai ainda. Então o que nós podemos perceber é que existe uma geração que aonde coloca uma mordomia, que aonde a nossa época passada, nós ouvimos dos nossos pais, que não tinha essa moleza toda. E quando você fala de preguiça, não é preguiça, é trauma, é gatilho, é psicológico. O que você mais escuta hoje nas faculdades, outras coisas mais, é isso: é trauma, é psicológico, está entrando em depressão, não pode trabalhar muito, não pode botar na obra. Eu lembro, irmão, que eu trabalhava, irmãos, com uma certa idade, era para poder virar massa. Pega lá, magrinho, não tinha o corpo. Hoje eu estou gordinho, mas naquela época era muito magro, irmão. Era como Isaías aqui, era magrinho. Olhem lá, eu pegava aquele negócio lá de areia, pedra, virava, vira para um lado, e não tinha tempo ruim, não, era para trabalhar mesmo. Ia ver para ganhar 50 reais. Tem vergonha de dizer. Já trabalhei na Cruz Peves. Quem não conhece a Cruz Peves aqui sabe como é que é. Trabalhava de chapa para ganhar R$10,50 e fazia hora extra, porque R$10,50 era muito pouco na época. Para poder derrubar, para poder descarregar, levar em Bom Sucesso, levar em Petrópolis, aonde for, a gente entrava e tinha os meus 17, 16, e tem gente aqui que começou muito menos. Então sabe o valor do trabalho. E quando Deus vai falar no meu coração sobre o preguiçoso, porque não adianta sonhar, irmão, tem que fazer. Sonhar é muito bom. Sonhar é uma delícia. Você vai na padaria, compra o sonho. Mas fazer, está fazendo para você conquistar, é outra coisa diferente. Então você pode ver que existe uma ação. Existe a Bíblia, ela vai falar, e não é à toa que está Salomão falando isso. Quando o presbítero Flávio entrou na palavra introdutória e começou a falar sobre Salomão, tem uma parte que ele falou que eu escrevi justamente isso. Porque para que venha concluir um sonho, e é um sonho de Salomão, ele teve que se planejar, teve que organizar e alcançar o sonho de Deus que estava no coração de Salomão. Deus colocou isso nele. Então a obra missionária, quando nós abrimos em João capítulo 9, olha só aqui, a palavra do Senhor, ela fala por si própria. A palavra de Deus é maravilhosa. João 9, versículo de número 4, olha só o que o Senhor ele vai falar: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, irmãos, é necessário passar por Samaria, é necessário que eu faça a obra de quem me enviou.
eu te pergunto, quem é que te enviou? Quem é que te deu o chamado? Quem é que te deu força? Quem é que te deu essa alegria de você estar fazendo a obra de missões? Então Ele te chamou, faça isso enquanto é dia, porque a noite vem, as trevas vai surgir. Enquanto aqui estiver a luz, façamos a obra do Senhor. Então, quando o próprio apóstolo Tiago, no capítulo 4, é muito importante nós lembrarmos, né, do que o apóstolo Tiago ele vai dizer no capítulo de número 4, no versículo de número 14. Louvado seja Deus, porque essa é a mensagem, irmão. Porque a nossa vida, ela é justamente como um vapor, que ele vai falar assim, ó, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina ou vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, aquele que fala, vou deixar para amanhã, não sabe o que vai ser para depois. O próprio Jesus ele vai falar, louco, pedirão a sua alma hoje mesmo, e o que tu tens para poder ser entregue? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não é para amanhã. O Senhor não fala para amanhã, o id é para hoje, a missão é para hoje. Então eu vejo aqui que a preguiça, ela trata para sobrecarregar as outras pessoas e também até transferir o meu trabalho para outro. E eu falo isso, irmãos, porque também, eu estou falando, mas também serviu para mim muita coisa. Porque o Senhor também, me pegou firme, que eu deixo de fazer muita coisa, irmão. Eu deixo de fazer muita coisa, e a minha esposa fala, a gente deixa de fazer muita coisa, eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso colocar desculpa, por que eu não faço? Aí Deus pegou aqui, antes de falar, o Senhor tratou comigo também. Porque nós precisamos ver um exemplo. Se eu for falar aqui um exemplo, por exemplo, o marido, ele tem preguiça de liderar o seu lar, e o que vai acontecer? Vai transferir para a esposa. Aí você vê um outro exemplo de responsabilidade. Às vezes os pais têm preguiça de disciplinar os filhos. Vai sobrecarregar quem? Os professores. Quando você pode ver, o próprio cristão às vezes não tem vontade de fazer missão, perde o foco da igreja, sobrecarrega quem? Quem faz. Então, quando nós olhamos sobre responsabilidades, nós já podemos ver responsabilidade desde a nossa casa até a nossa igreja. Então a responsabilidade, quando nós deixamos de fazer por algo que seja de um desânimo ou uma preguiça, literalmente, nós vemos que a responsabilidade sempre vai para alguém, né? Se alguém deixa de lavar algo, outra pessoa vai ter que fazer, a responsabilidade vai para outra, ou então vai ficar lá até. Então nós podemos perceber que como eu posso vencer isso, evangelista? Como eu posso vencer? Primeiro, o passo é planejar, elaborar um plano, um ponto, para que isso seja um planejamento, seja necessário. Quando nós olhamos para Eclesiastes, voltemos um pouco, nós olhamos para Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, olha só que a palavra do Senhor, ela vai dizer, Eclesiastes 9, 10, tudo o que vier em suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Por quê? Na sepultura, que é para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, tudo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças, planeje, faça. Estava conversando hoje com o Cauã, tu está com 11, daqui a 5 anos, o que você vai querer ser? Qual é o teu sonho? O que você vai planejar?
Aonde você vai conquistar? Tem crentes que não sabem daqui a 5 anos, eu estou esperando que o Senhor venha, vai acontecer muita coisa, tá tudo bem, o Senhor vai vir, eu creio que o Senhor esperamos, essa é a nossa esperança todo dia, mas qual é o seu planejamento? O que você planeja como igreja? O que eu planejo como evangelista daqui a 5 anos? O que vai acontecer para a obra de Deus, para o meu ministério, para a igreja, Proclamar Maranata? O que vai ser? Estamos em 19, a missionária está falando, já vamos fazer 20. Então, em 20 anos, qual é o planejamento que nós estamos já planejando daqui a 2, daqui ao ano que vem, daqui a 5 anos? Tem pessoas que não começam, e tem gente que começa, mas termina pelo meio do caminho. Uma briga que eu tinha direto, até com o meu próprio cunhado, né? Eu falava para ele, rapaz, tu tem que planejar, tem que fazer. Mas tanto tempo, tanto falar, ele começou a fazer, mas ela falava, tu não vai parar não, porque tudo começava, parava. Mas aí depois ele viu que planejando, e aí já está quase terminando já a faculdade também. Então tudo começa com planejamento. Planejamos para conquistar. Então a obra do Senhor, ela vai tendo esse planejamento, e isso é disciplina. Então quando o pai ele planeja para o seu filho, ele está trazendo uma disciplina para o seu filho, planejamento. Então dentro da palavra do Senhor não é diferente. O Senhor trabalhou com planejamento. Ele vai dizer, antes de você começar a obra, calcule, planeje. Então ele está falando, antes de você começar, existe um cálculo. Então eu posso ver que os cristãos, nós vemos que quando nós perdemos tempo, nós vemos que nós vamos perdendo força, espaço. Então o Senhor nos deu força para conquistar o nosso sonho. Eu vou pegar agora um gancho do presbítero Flávio, quando ele falou de Salomão. Primeiro, Salomão, ele tinha um sonho específico. 1 Reis capítulo 5, versículo 5, né, vai construir o templo de adoração. Depois no versículo 6, ele reuniu os recursos necessários para fazer o templo. E depois disso, ele organizou o povo, segundo a Crônica 2:2. Eu vou parar para poder ficar lendo outros versículos, mas ele organizou o povo. E depois ele planejou instalações, recebeu um tempo para iniciar o seu projeto, segundo a Crônica 3:2. Aí ele vai pegar, depois dele ter os sonhos de Deus, de orar, de pedir a Deus sabedoria. Tudo começa com oração, vou chegar lá, nossos planos é oração, tudo é oração, mas ele planejou, colocou o seu sonho na mão de Deus, concluiu o templo, construiu o templo, ele reuniu o recurso necessário, organizou o povo, planejou a instalação, recebeu um tempo para iniciar o seu projeto. Aí, segundo a Crônica 5:1, concluiu a obra. Aonde ele conclui a obra. E isso é receber de Deus, uma frase, né, que nos lembra, né, outras coisas, mas essa frase ela precisa ser falada, porque grandes poderes têm grandes responsabilidades, né, porque realmente Deus nos deu, né, em si um poder sobrenatural, que esse poder sobrenatural é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, e isso requer responsabilidades maiores sobre as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para o crescimento da obra e nós deixamos a preguiça de lado, existe um crescimento muito grande. Porque quando nós olhamos até 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, vai falar que quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava como um menino, mas quando cheguei a ser homem, eu desisti o quê? Das coisas de menino. Então, quando você tem um crescimento, você deixa, né, a preguiça de lado, aquilo que está te impedindo de você crescer, Deus vai te dando crescimento no seu trabalho. Todo trabalho que tem esforço, tem crescimento. Não é à toa que a pessoa que está trabalhando, cada dia ela está ganhando força. Às vezes você pensa que está perdendo, mas você está ganhando.
Não só força, mas você está tendo experiência. Não só experiência, você está tendo, né, uma visão de vida. Você está tendo uma visão do teu sonho. Irmão, quem construiu casa aqui do zero sabe o que eu estou falando. A casa é um sonho. A casa você constrói ela do zero. Você faz dívida, né, pastor Ginaldo? Faz muita dívida, você vai lá, mas você pega do zero, vai calculando, vai lá tirando, né, o seu esforço da bolha na mão, né, mas você está tirando, você está vendo o teu sonho sendo realizado. Você está vendo, meu Deus, você tira aquilo ali, você vai planejando, eu quero fazer uma cozinha assim, né? Eu quero colocar a sala de um jeito, o quarto do outro, você vai planejando e chega na conclusão, você chega até chorar. E você vê, meu Deus, muito obrigado por essa obra concluída. Então que coisa maravilhosa é nós começarmos a obra do Senhor e não tem preguiça porque você quer entrar na casa. Não tem preguiça porque você quer fazer, né, aquela obra, você venha concluir, você venha entrar. É a mesma coisa no reino de Deus. O Senhor já preparou a nossa casa. O Senhor já preparou e falou assim, já está preparado. Agora o que Ele quer? Quer que nós, como trabalhadores, venha prestar conta diante dEle. Agora você tem acesso à tua casa. Então a obra não está terminada, irmão. A obra não acabou. Missões não acabou. Então precisamos dar continuidade. Então o que eu preciso, irmãos, para vencer isso? Foque nas oportunidades que vai vir, que vai aparecer. Quando nós olhamos aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, 5 e 6, vai falar assim: quem somente observa o vento nunca semeará. Só está observando, vai ganhar o quê? Nada. Então, mais o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você conhece o caminho do vento, nem sabe para que se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí ele vem dizendo, ó, versículo 6: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você sabe qual irá prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente, ou se ambas serão igualmente boas. Ou seja, aqui Salomão ele está dizendo, irmão, o observar, o ficar olhando não vai te levar a nada. Só ficar olhando não te leva a nada. Você tem que colocar a mão e fazer. Segundo, ele está dizendo, ó, não fique de braço cruzado, porque Deus conhece o vento para onde vai, Ele sabe o osso que vai gerar da grávida, mas você não sabe, mas Ele sabe se vai gerar aqui ou lá, mas somente semeia, 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 semeia. É a nossa função, semear. Pega as tuas mãos cheias de semente e começa a espalhar no campo. Começa a colocar semente, a palavra. Então observar não é o caminho. É o que nós falamos sempre para os nossos jovens, falamos para os nossos adolescentes. Existe hoje uma tendência muito difícil, que é ter equilíbrio. É saber, né, a hora de dosar as coisas, principalmente jovem e adolescente. E nós, quando nós olhamos para essa parte, né, para que a nossa mente esteja na palavra de Deus, o próprio salmista, no Salmo 37, no versículo de número 4, ele vai dizer isso. Quando nós olhamos aqui o Salmo 37, 4, a palavra do Senhor, ela vem dizendo: busque ao Senhor, e Ele me acolheu, livra-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, e me livrou-me de todos os meus temores. Hoje nós podemos ver, para, né, uma geração de hoje, né, ela tem em mente um medo, irmão, um medo tremendo, um desânimo tremendo de fazer algo.
né, de estar principalmente tratando, né, da obra missionária ou algo que nós podemos ver que o adversário, ele quer impedir que os teus sonhos sejam concluídos. O adversário não quer que seja concluída a obra. Qual era o sonho de Neemias? Construir um muro, concluir a obra. Ele viu que os seus compatriotas estavam, né, humilhados, sem casa, sem pátria, mas ele orou, jejuou, buscou, planejou para poder sair. Nós vamos até no almoço, né? Estava falando no almoço sobre isso. Ele planejou. Poderia o rei falar algo: você precisa das tropas? É o que nós comentamos. Não precisa. Se ele falasse que precisasse, o rei poderia falar: e o teu Deus? Ele não mandou você ir? Mas você pode ver que ele planejou tudo, orou, planejou o Senhor e chegou para concluir. E rapidamente Deus o abençoou e ele concluiu a obra. E quando nós olhamos para hoje, né, o nosso corpo sempre vai desejar o quê? O nosso corpo sempre deseja o mais confortável possível. Se você falar que o teu corpo não deseja estar confortável, é mentira, irmão. O nosso corpo sempre vai desejar o conforto. Quem é que não quer o conforto? Sempre vai desejar algo confortável. Mas na caminhada, como nós podemos ver na obra missionária, muitas vezes o nosso presbítero aqui falou muito bem, não tem conforto, né? Você vai para a Bolívia, tu vê um missionário daquele jeito, né? Você pensa, né? Tantos recursos hoje que as igrejas têm, poderia ajudar e não ajudam. Não tem para poder sustentar um missionário numa obra dessa, né? Mas você pode perceber que até pode faltar o conforto do corpo, mas o espírito está cheio de Deus. Aí você pode perceber que quando nós saímos da zona de conforto e vem os desafios, mas não é isso que impede o cristão de receber a graça de Deus e a unção de Deus. Falar de apóstolo Paulo, nós levaríamos aqui mais um período, mais um tempo, que já passou o horário, mas você pode ver que o próprio apóstolo Paulo, ele vai ver que o conforto que ele tinha, e os irmãos sabem aqui no ministério, quanto que o apóstolo Paulo tinha de conforto por ser parte do Sinédrio. Poderia Paulo muito bem, né, por ser fariseu, estar muito tranquilo a vida inteira, tranquilo, poderia ficar no Sinédrio direto, lendo seus livros, lendo a Torá, mas Jesus parou ele no meio do caminho. Aí ele falou para ele: eu estou tirando hoje você da zona de conforto, porque você a partir de hoje vai sofrer pela minha obra. E o apóstolo Paulo vai dizer: esse aí é um vaso escolhido. Aí você fala: é escolhido, mas não vai ter conforto? Não. Ele vai dizer: esse aí não é escolhido para ter conforto, não, porque ele vai carregar as marcas de Cristo. E aonde Paulo passou, ele vai dizer: esse é o apóstolo Paulo. Ele vai falar o seguinte: eu estava indo para matar, mas agora eu estou indo para salvar aqueles que estão fora. Jesus quer nos usar para buscar aqueles que se perderam, aqueles que estão fora. Então, meu irmão, dê um favor, deixa a preguiça de lado e vamos comigo fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para poder ser soldados de Cristo. Soldado não tem como você recuar. A missão dada é missão cumprida. Se Deus nos deu a missão, vamos completar a obra. Não tem, irmão? Tu está na guerra, tu vai falar recua? Não duvido. O soldado romano sabia muito bem, não tem proteção atrás não. Se recuar, já vai levar uma cravada e morre ali mesmo na guerra. Não tem como recuar, meus irmãos. Você já entrou, já está na peleja, Deus já nos chamou, mas você não está sozinho, não está desamparado. O Espírito de Deus está sobre nós. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Então, irmão, não tem como falhar, desmotivar. Concluindo, a oração, Deus
nos deu a arma poderosa, a sua palavra e oração. Oração e palavra. O preguiçoso, quando ele vê, quando ele vai dizer a palavra do Senhor, vai ter com a formiga ao preguiçoso, vai ter com a formiga ao preguiçoso, ele está falando, olha, veja o modo trabalhante da formiga, veja como é que elas estão trabalhando unidas, veja como elas estão sendo perseverantes naquilo que estão fazendo. Você pode matar uma, mas vem outras para poder continuar o trabalho. Você pode até tentar acabar com o formigueiro, mas elas vão continuar de novo, colocar pedra em pedra, areia em areia, e vão continuar de novo. Você vai só jogar inseticida para poder matar, mas elas vão voltar no mesmo caminho para continuar a obra. Sabe o que é isso, irmão? Um exemplo dela está dizendo, muitos vão morrer no caminho, mas eu não vou parar. Muitos já morreram antes de nós, mas não pararam. Morreram crucificados, não parou. Morreram como lamparina, mas não parou. Morreram, irmão, queimados, cortados, mas não pararam. E hoje nós temos o direito de dizer, não vou fazer, é amanhã, não vou conseguir. Não, nós não temos direito nem de dizer isso. Porque quando eu leio a história da Bíblia Sagrada, quando eu vejo o Senhor fazendo o chamado, Ele está dizendo, William, pelo amor de Deus, toma vergonha na tua cara, porque se eles padeceram, você também tem que deixar e começar a fazer a minha obra. Irmão, isso aqui bateu muito em mim, irmão. Isso aqui é de falar, meu Deus do céu, eu estou precisando ser crente ainda, porque eu acho que eu não sou crente não, pastor. Tem que orar de novo por mim hoje aí e fazer, porque precisamos, irmão. Quando nós olhamos a palavra do Senhor e vemos como nós precisamos crescer. Mas sabe o que eu estou vendo na igreja hoje? A igreja, Proclamar Maranata, ela está crescendo, irmão. Ela está evoluindo, ela está percebendo que a missão é nossa. Quando você coloca um almoço e você vê todo mundo comprando, pastor, eu estou vendo que não é uma igreja preguiçosa, não é uma igreja que está parada, não é uma igreja que está deixando. Nós estamos crescendo na graça do Senhor. Quando você vê um missionário falando que já deu 1000 e outro já foi 1000 e que a igreja se organizou, isso é trabalho de formiguinha. Vamos crescendo, aleluia, porque o Rei dos Reis está provando a obra. Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus? Pode? Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. A obra do Senhor, ela vai continuar. Não pare em nome de Jesus.